Paz do Senhor para todos. Eu quero convidá-los, nesta hora, a abrir as vossas Bíblias e encontrem nela o Salmo de número 51. Nós vamos ler pelo menos 3 versículos. Esta a palavra. Estou usando a Bíblia Scofield, tá? Então, nessa tradução pode ter alguma coisa que diferencie da sua. Mas leamos. Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém. Que Deus em Cristo possa nos auxiliar neste momento em que vamos falarmos um pouco sobre a culpa, tratando a culpa. Algumas considerações precisamos tratar aqui, e uma delas é sobre a definição de culpa. Algumas definições. Eu me deixarei levar por uma definição, primeiramente, psicológica, que trata a culpa como algumas remanescências da infância. Tá? A infância que é aquela infância presa, aquela infância que é trabalhada, né, com limites, e muitas coisas se não pode fazer, e quando isso ocorre, gera a ideia de culpa. Eu queria trazer aqui para vocês esta definição, uma definição mais direta, mais clara da culpa. Tá? Mas vamos lá. A culpa, ela, na verdade, a culpa são, ou é, né? Não é que são, mas é a culpa. São conflitos advindos da infância, tá? E que serve como fonte de dificuldade. A psicanálise trata isso de superego, né? A influência do ambiente. E nele está contido os valores, as proibições da infância. Quem é criado com menos rigidez, menor é a ideia de culpa, porque já não se pensa, né, na culpa como algo que é a ideia de violação. Tá? Então, a culpa sempre trará esta ideia de violação, rigidez. Vamos pensar aqui no cenário patriarcal, onde a infância é feita de limites, né? E que a gente tem muito não pode, ou não deve, não faz. E esta construção para a ciência da psicologia e da psicanálise hoje é bem nesse sentido. Tá? Mas, quando nós pensamos nesses fatos, né, nessas ações dos valores da culpa, a gente temos que lembrar também que a culpa, e aí já vamos pensar, ainda pensando em termos científicos, que a culpa é uma violação da consciência moral do indivíduo. Agora, a gente vai pensar biblicamente nessa questão. Então, se a culpa é a violação da consciência moral do indivíduo, ou seja, ela vai estar sim ligada à lembrança de algo passado, difícil de ser esquecida. Né? Você tem uma lembrança e ela teima, e ela continua, ela insiste em estar em você. Ou seja, na verdade, isto é um sinal de alerta proposto pela consciência para que algo possa ser corrigido. Né? E, na verdade, a culpa é uma tortura ao indivíduo. A culpa tortura o indivíduo de forma, diria, extraordinária, porque ela está sempre convidando a pensar
naquela condição moral, naquela violação moral, e ficou para trás. Né? Então, numa análise mais bíblica da consciência, o bíblica da consciência, esta consciência é a marca de Deus no indivíduo, que aprova ou reprova as suas ações. Então, a consciência está lá, ora aprovando, ora reprovando. Fez bem, tem a aprovação da consciência. Fez mal, a consciência vai reclamar daquela ação má, daquela má ação que foi provocada pelo indivíduo. E veja, nós lemos um texto, e eu quero agora trabalhar com vocês esse texto, né? Luz da Bíblia, deixa eu tentar colocá-lo aqui, porque a gente vai trabalhando ele juntos. É o Salmo de número 51. Vamos lá. Observe o texto que estava a nos falar. Deixa eu voltar aqui a Bíblia Scofield, né? Nós vamos fazer uma releitura do que está aqui. Compadece-te de mim, Senhor. Ou seja, é o clamor de um homem arrependido. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não vou entrar em detalhes aqui de uma análise, diria assim, uma análise do versículo, né? Fazendo uma exegese aqui do texto, não vamos entrar nesta seara, porque a gente quer estar direcionando aqui as ideias da culpa, né? Então, ele pede que Deus se lembre dele segundo a multidão das tuas misericórdias. E veja, a culpa insiste e ele pede que essa culpa seja apagada, ou seja, quer corrigir algo que ficou lá atrás. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É uma ação da consciência. E conclui: pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aí, consciência. A consciência no indivíduo é um termômetro. Ele vai auferindo, né? Auferindo o estado, o grau de culpa que o indivíduo tem. Então, portanto, esses momentos aqui, desses momentos, aprendemos e definimos aí o que é culpa, segundo a psicanálise, segundo a Bíblia. Segundo a psicanálise, essa área mais estudiosa da alma, a culpa é algo que é trazido lá do passado em função de uma sociedade que imprime restrições, né? E quando essas restrições da sociedade é violada, traz o indivíduo essa tortura, né? Mas, segundo a Bíblia, a culpa nada mais é a violação da consciência moral do indivíduo, ou seja, ele sabe que errou, porque a sua consciência está lhe informando de que ele está errado e logo precisa corrigir este erro, ok? Então, na próxima intervenção, nós vamos falar como corrigir essa culpa, como sanar essa consciência que está dizendo a todo instante que está errada, ok? Eu quero aqui agradecer a você pela paciência, por ter estado conosco e dá um ok, faz a inscrição no canal e vamos juntos produzir mais informações para você. Que Deus em Cristo vos abençoe e até breve.